Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê clareza e limpa-nos, ó Pai, de todas as obras da religião. Que o Senhor possa nos desligar de toda obra, meu Pai, das egrégoras que se levantam. E que o Senhor nos dê as motivações corretas para prosseguir. Tire de nós, Senhor, toda motivação contrária à Tua palavra. Tire de nós, Senhor, todas as motivações contrárias à Tua verdade. E que a Tua simplicidade esteja conosco. Que possamos olhar para o reino e entender que o reino está acima dos nossos objetivos. Que o Senhor continue nos dando visão aberta e audição, Senhor, aberta no Senhor. Todas as obras de mentira, de engano, seja cancelado. Todas as obras, meu Pai, de trevas sejam destruídas. Mas que o Senhor venha nos conduzir com muita direção e muita destreza nos caminhos do Senhor. Que nós possamos andar nos 7 caminhos, que são 7 espíritos. E que possamos, meu Deus, caminhar esses caminhos sem titubear. Eu oro pelos teus filhos, pedindo que eles sejam livres. Eu oro, meu Deus, para que cada um seja ativado no chamado e na essência que o Senhor tem. Eu oro para que o Senhor possa, meu Deus, liberar sobre eles a abundância da glória que o Senhor tem para cada um. Guarda a casa, a família e livra os teus filhos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. E, então, simbora. Abra aí em Números. Números capítulo agora 23. Então a gente viu 22, quando Balaque envia, né? E depois quando Balaão ele está indo para o caminho, e veja, em todos os momentos o Senhor está avisando ele, em todos os momentos há um aviso, em todos os momentos o Senhor está dizendo sobre o intento do coração. Em todos os momentos o Senhor está falando da má motivação dele. Que apesar de ele estar dentro de um ministério, né, apesar de ele estar ouvindo o Senhor, apesar de ele ter esse contato com o Senhor, o coração dele estava fluindo em maus desígnios, estava fluindo em maus... seria isso, esse processo de um mau caminho. Por mais que sirva o Senhor. Todo mundo encontrou? Agora nós vamos, então, para o capítulo 23. Verso 1. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 cordeiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que ele me mostrar te notificarei. Então subiu ao morro desnudo, encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um cordeiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e falarás assim. Tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse. Veja só, queridos, quão espiritual esse cara, entre aspas, era. Em tudo que ele estava fazendo, o Senhor estava ali. Entendeu? O Senhor em nenhum momento ele estava fingindo. Em nenhum momento ele estava fingindo ser alguma coisa.
Mas tudo aqui estava na obstinação do coração. Então ele segue dizendo, olha, eu vou lá, fica aqui, eu vou oferecer um holocausto, o Senhor vai aparecer e vai dizer o que tem que ser feito. E realmente o Senhor apareceu, encontrou Balaão. O Senhor veio de encontro com Balaão e disse, e essa foi a palavra que foi falada. Né? Está lá no verso 7. Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe. Dos montes do Oriente vem amaldiçoar-me a Jacó e vem denunciar a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Pois do cismo da penha vejo Israel e do outeiro o contemplo. Eis que há povo que habita só e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos e o meu fim seja como o dele. Veja só, então ele solta um decreto sobre Israel. Bem, ele solta um decreto. E uma das coisas que o Senhor coloca, é o próprio Senhor que coloca na boca de Balaão, é o verso 8, que eu acho muito interessante. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? E como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Vamos dizer que é um decreto. É um decreto da parte do Senhor sobre Israel. E é algo fantástico, né? Verso, verso 11. Então disse Balaque a Balaão, que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste? Mas ele respondeu, porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Verso 13. Então Balaque lhe disse, rogo-te que venha comigo a outro lugar, aonde verás o povo, verás somente a parte mais próxima dele, e não os verá todos, e o amaldiçoe por ali, por dali. Veja só, o primeiro lugar, deixa eu até pegar aqui de novo. Na verdade, o primeiro lugar, ele via, né? Ele via o povo. Agora ele estava vendo só uma parte do povo. Levou consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisma, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Verso 15. Então disse Balaão a Balaque, fica aqui, junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs na boca a palavra e disse, torna para Balaque, e assim falarás. Vindo a ele, e eis que estava junto dos holocaustos, e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque, que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse, levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou. Não posso repugar. Não viu iniquidade em Jacó, e nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouve aclamação aos reis. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as dos bois selvagens. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa
e beba o sangue dos que foram mortos. Então disse Balaque a Balaão: nem amaldiçoarás, nem abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te disse eu, tudo o que o Senhor falar, isso falarei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali o amaldiçoe. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor. Aqui, ó, aqui entra o contexto de Peor, porque a palavra Peor significa uma fenda, uma brecha, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara 7 novilhos, e 7 cordeiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu cada altar um novilho e um cordeiro. Verso 24. Vendo Balaão, capítulo 24, perdão. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi essa vez como antes ao encontro de algouros, seja, adivinhações e encantamento, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando-se Balaão os olhos e vendo Israel, acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Proferiu a sua palavra e disse: veja só, querido, só abrindo um parênteses aqui, que tudo aquilo que Balaão conectava era através de atos de adivinhação. Ele sempre conectava o Senhor e a voz do Senhor pelo poder da adivinhação. Isso daqui é o que nós estamos batendo ao longo do tempo. É que muitas vezes estamos conectando Deus através das nossas feridas ou através da nossa alma. Nós queremos buscar Deus através das nossas feridas e nossa alma. Deixa eu entrar aqui. Isso daqui é a constituição de uma coisa chamada egrégora. O que seria uma egrégora? A egrégora são espíritos ativados a partir da ferida de uma alma. Eu vou aqui fazer um negócio. Só para que você entenda. Porque existe muitas obras que estão sendo obras de Balaão. Preste atenção aqui. O que seria essa egrégora? Veja. Imagine aqui, então. Deixa eu achar meu negócio. Esse eu acho. Tá aqui, os homenzinhos. Imagina que os homens que se reúnem. Tá aqui uma pessoa que ela sai de uma congregação, ela sai de alguma coisa, e de repente, então, ela sai e vai. Ela saiu ferida, essa é a palavra. Ela saiu debaixo de uma ferida. E essa pessoa, então, ela sai debaixo da ferida e vai, então, se reunir. E ela começa, então, a querer mostrar que ela é uma pessoa capaz. Porque naquele lugar, daquela congregação ou daquele grupo, né, ela se sentiu ofendida e humilhada. Então, o que acontece? Ela sai com a ferida, mas ela vai fazer a obra do Senhor. Mas o coração dela está chateado com alguém, está chateado com o pastor, está chateado com o líder, está chateado com a igreja. E ela começa, então, a conectar pessoas e chamar pessoas para esse tipo de reunião ou esse tipo de coisa que ela vai falar, né? Então, imagina, ela vai falar
e ela vai conectar pessoas, e ela vai falar, mas essa daqui é o ponto da ferida. Veja só, essa daqui que está ferida. Então, aqui esse irmão está sangrando, né? Está sangrando a alma dele. Beleza. E aí ela começa a conectar essas pessoas. Então aqui, todo mundo está conectado aparentemente ao Evangelho, à palavra do Senhor, porém, na verdade, as pessoas estão mais conectadas à ferida dessa pessoa. As pessoas estão mais conectadas aos sentimentos dessa pessoa. E ela começa, então, né, esse sentimento, essa coisa, é porque a gente foi ferido, mas a gente vai mostrar que a gente tem capacidade, né, porque a gente vai montar uma igreja, e a nossa igreja vai ser a melhor igreja que tem, a nossa igreja vai expandir, a nossa igreja vai ser legal, a nossa igreja vai falar, a nossa igreja, porque a nossa igreja, minha igreja, minha igreja, a nossa igreja, a nossa igreja. E aí a gente começa a expor agora essa visão como a visão que vai mudar todo mundo, porque o Senhor falou comigo. Mas tudo isso que eu estou fazendo, eu estou debaixo de um encantamento, porque eu estou debaixo de um espírito de ferida. Eu já não passo mais conectar o Senhor pelo espírito, eu já passo a buscar o Senhor pelas feridas da minha alma. Essa energia, irmão, eu vou usar essa palavra, essa energia que sai dessas feridas. Imagine então agora, deixa eu ver se eu consigo encontrar esse aqui. Essa frequência, essa frequência que sai dessas pessoas, sai como uma onda e ela ativa, essas pessoas ativam uma coisa chamada egrégora. O que seria essas egrégoras? Deixa eu tentar achar aqui. O que seriam essas egrégoras? Seriam espíritos. Mas esses espíritos não são. Eu vou colocar aqui como extraterrestre. Beleza. Eles ativam a alma dessa igreja. Ou seja, essa igreja agora passa a ativar uma alma. Essa igreja passa a ter uma alma que ela não provém do Senhor, e ela também, entre aspas, não é um espírito demoníaco, não é um demônio, é um espírito ativado. Esse espírito, essa egrégora, ela precisa se alimentar das feridas dessas pessoas, porque é o que ativa, ou seja, ela ativa essa alma dessa igreja local. Como que eu sei que uma igreja tem uma igreja? Todo mundo é igual. Já viu aquele negócio assim, esse daqui é da igreja fulano de tal. Esse daqui é da igreja fulano de tal. Esse daqui é da igreja fulano de tal. Ou seja, a característica daquela pessoa é igual. Você olhar para aquilo ali, é tudo igualzinho. Ou seja, eles pensam igual, eles defendem mais a placa do que o próprio reino. Eles defendem mais a Constituição, eles defendem mais a ideia do que a própria Bíblia. Porque às vezes a ideia já é contrária à Bíblia, mas eles morrem pela instituição e matam pela instituição. Isso daqui é o que o apóstolo Paulo fazia. Ele matava em nome de Deus. Eles faziam as coisas em nome de Deus. Então, Balaão, ele se conectava através de adivinhação. Veja só que interessante. Quando Balaão ele entra, ele ia ao encontro do Senhor, mas ia encontrar o Senhor como? Com as suas magias. Isso daqui dá a entender que ele fazia igual aquele dia Saul foi encontrar com Samuel, através de adivinhação.
Aquela mulher necromante fez as adivinhações e apareceu então Samuel, perdão, para falar com Saul. É um texto muito complicado, mas aparece ali para que ele pudesse então ter um momento de adivinhação. Então parece, o que dá para entender, que ele ia fazendo invocações através de encantamento e adivinhações, e ele tinha então encontro com o Senhor. Agora, quando ele vai pela terceira vez, ele já não usa mais. Por quê? Porque ele sabia a vontade do Senhor. E é esse ponto aqui que eu quero entrar com vocês. Veja só, daqui a pouco eu volto aqui. Em todo momento, você vai perceber que Balaão, ele por mais que entendia o que Deus queria, parece que ele não entendia a vontade do Senhor. Balaão, ele não estava conectado à vontade do Senhor. Ele estava fazendo a ordem do Senhor sem saber a vontade dele. Ele não se conectava com a vontade do Pai. Porque por mais que o Senhor dissesse, não quero que você amaldiçoe, irmãos, foi muito claro as duas profecias. Como eu posso amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoou? Como eu posso denunciar o que Deus não está denunciando? Como eu posso estabelecer maldição? E depois, na segunda vez que ele vai, ele diz exatamente isso. Não existe maldição e nem encantamento sobre Israel. Esse é um povo que o Senhor escolheu. E a palavra que o Senhor tinha colocado na boca dele, né, na primeira vez, ele junta esse povo, eu quero morrer, meu irmão. É junto com esse povo aqui. Esse é um povo que o Senhor escolheu. Mas no fim, apesar de eu estar fazendo algo cristão, vou colocar na linguagem de hoje, eu não sei o que Deus quer. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que todas as vezes que eu faço a vontade de Deus, sem saber a vontade de Deus, provavelmente eu vou fazer pelos desejos da minha alma. E esse é o problema. Você entendeu? Todas as vezes que eu faço a vontade de Deus, eu vou colocar aqui, todas as vezes que eu faço a obra de Deus, sem saber do coração de Deus, eu vou acabar tentando destruir o que Deus está edificando. E isso aqui é o que está acontecendo em muito. Amém. Vamos orar sim. Em nome de Jesus. Vamos sim. Entendeu aqui? Todas as vezes que eu vou buscar fazer a obra de Deus, mas sem saber a plena vontade de Deus. Irmãos, isso daqui eu quero que fique gravado no teu coração. Porque para que eu possa fazer a obra, eu tenho que entender qual é a vontade do coração do dono da obra. Eu vou colocar aqui obra como uma construção. Imagine você falar, não, eu sou um pedreiro e eu vou te ajudar. Você está querendo construir algo e eu vou te ajudar aí a edificar o que você quer. E você começa a edificar. Mas você não perguntou para o dono da obra o que ele queria que você tivesse. Não, mas eu estou edificando. Eu estou sendo um construtor, eu estou construindo. Não é para construir? Eu vou construir. Mas o Senhor não queria que você construísse nada que você está construindo, mas você está construindo, o negócio é construir. Eu estou trabalhando para Jesus. Então, essa é a visão de Balaão. Se você pegar todo o contexto de Balaão, é ensinar as pessoas o mau caminho. Mas, irmãos, veja só, volta aqui. Aonde Balaão estava atuando? Na igreja. Então, a obra de Balaão. Deixa eu até pegar então um texto aqui. Exatamente. É isso aí. É ter essa vontade do Senhor estabelecida. O que você tem que entender é que depois a doutrina de Balaão era uma doutrina evangélica.
Gente, era uma doutrina bíblica. Era uma doutrina bíblica, entre aspas, era uma doutrina cristã, atuando dentro da igreja. Não era uma doutrina do mundo. E é isso que eu quero que você entenda, que a obra de Balaão é uma obra evangélica, assim dizendo, é uma obra gospel. Você entendeu? É uma obra gospel, ou seja, é algo dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, que faz com que eu continue a fazer a obra do Senhor, mas colocando tropeço para que as pessoas caiam. Ou seja, então é uma doutrina que flui dentro da igreja, não é uma doutrina que flui no mundo. Não é uma doutrina que flui fora da igreja. Ou seja, essa questão de Balaão é uma pessoa que se conecta ao Senhor, tentando fazer a obra dele, em aspa, ouvindo a voz do Senhor, porém a partir das feridas e a partir de uma falta de conhecimento da vontade do Senhor. Então eu estou fazendo. Se eu não sei o que o Senhor quer, as motivações erradas. Se eu não sei o que o Senhor quer, eu vou colocar as minhas vontades como a vontade do Senhor. Eu falo isso aqui para muitos líderes e pastores. Falo, irmão, por que você é pastor? Por que você é um líder? Eu falo isso para muitas pessoas que estão almejando liderança na igreja. Por que você quer ser líder? Por que você quer ser ungido? Ai, porque eu quero trabalhar para Jesus. Então trabalhe agora. Entendeu? Não preciso dessa unção. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente vai ver que, na verdade, eu quero ser ungido, eu quero ser reconhecido, porque tem uma carência na minha alma, tem um vazio dentro de mim, tem algo que grita dentro de mim, que eu quero manifestar. E, meu irmão, deixa eu dizer, a igreja é o lugar mais fácil de fazer isso. Perdoe o que eu vou dizer aqui, mas a igreja é o lugar mais fácil de reconhecer pessoas irreconhecíveis. Deixa eu dizer uma coisa. O que acontece no meio da igreja? A pessoa não conseguiu ser nada. Ela não conseguiu alcançar nada. Então, ela não conseguiu crescer em nada. Mas dentro da igreja, ela consegue. A igreja é um lugar que reconhece. Então, se eu crescer num cargo de liderança na igreja, eu vou ser alguém. Porque no mundo, eu não sou ninguém. Eu não consigo ser uma pessoa expressiva, não é expressiva grande, expressiva, eu não consigo. O lugar, por exemplo, que eu trabalho, eu não consigo me expressar, no lugar ou seja, em nenhum lugar eu consigo ser alguém. Então, se eu tiver um título na igreja, eu consigo. Então, por que as pessoas muitas vezes almejam esse trabalho na igreja? Porque é nesses lugares que eu consigo ser alguém. É como as pessoas no mundo que estão indo para o virtual. Sai do videogame, é um Zé Ruela, mas no videogame é um super-herói. É uma pessoa uau, mas no virtual é uma pessoa 100%. Então, é mais legal viver essa vida virtual do que a vida natural. A vida natural, eu sou o Zé Ruela. Na vida natural, eu não sou ninguém. Na vida natural, eu não consigo nada, não consigo nem emprego. Então, é mais fácil eu estar no virtual. Virtual, eu sou alguém. Virtual, eu sou grande. O virtual, eu sou uma pessoa famosa. Você entendeu? Então, eu preciso, eu preciso, deixa eu um pouquinho. Eu preciso entender que é nesses lugares que muitas vezes a minha alma vai ser saciada. Mas no fundo, no fundo, no fundo, eu não sei qual é a vontade do Senhor. Eu não sei o que o Senhor quer de mim. Eu não sei o que o Senhor está desejando para mim. Eu não sei o coração do Pai. E é esse ponto que nós estamos trabalhando essa semana. É a obra dos cananeus. É alguém que tem um zelo, mas não pertence ao povo. Entende? É alguém que anda num zelo pela palavra, mas ele não pertence ao povo que está dentro da palavra. Eu vou usar uma palavra que o apóstolo Paulo usa na ceia do Senhor.
E a gente tem esse texto, e eu falo que esse texto, muitos eles usam erroneamente. Porque quando ele diz assim, aquele que come e bebe sem discernir o corpo, ele come e bebe condenação para si. Aí, muitas vezes, eu creio que você já ouviu isso, né? O pastor pega aquele pedaço de pão e fala assim, meu irmão, confessa os teus pecados, porque se você comer isso daqui, meu irmão, em pecado, tu vai morrer. Tu vai morrer. Quem nunca ouviu isso, né? Porque tem muita gente que come, bebe e está adormecido e aquela coisa toda. Vamos lá, irmão. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha o que ele está dizendo aqui. Se você pegar o começo de toda a manifestação daquele texto da ceia, ele diz o seguinte: eu não louvo vocês nesse aspecto, porque quem tem muito se junta com quem tem muito e entra na glutonaria. Quem não tem nada fica olhando quem tem muito comer. E aí ele fala: se você tem fome, come em casa. Reparta o pão. Ou seja, reparta a comida de vocês. Porque vocês fazem parte do corpo de Cristo. Vocês fazem parte do mesmo corpo. Pois bem, então, se você come essa ceia que representa o corpo de Cristo, mas você não discerne o corpo que você vive, então o corpo de Cristo não é aquele pedaço de pão, o corpo de Cristo é a igreja. Se você não sabe discernir o corpo de Cristo, você está comendo condenação. Como você participa de um ato profético que simboliza a unidade do corpo, se você não discerne o corpo que você vive? Ou seja, você está na igreja, é a mesma coisa que eu estou cantando, eu amo meu irmão, mas na verdade aqui eu estou batendo todo mundo. Espera aí, o que é isso? Como que você está tomando a ceia dizendo que você está se unindo em um corpo, se você, no físico, não sabe o corpo que você pertence? Então, com certeza, você está comendo condenação, porque você está tomando um ato que está te denunciando. Entendeu? Eu estou comendo aquele pão, falando que é o corpo de Cristo, que é a minha aliança entre você e eu. Se eu saio desse ato e continuo fazendo um ato terrível, ou seja, fazendo um ato sem noção, de separação. Então, preste atenção, irmão. Você precisa entender que o ato ali é o corpo do Senhor. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, ele, olha, você não está discernindo o corpo que você está vivendo. Por isso eu estou focando essa área aqui em Balaão, porque você vê que a terceira vez ele diz, agora Balaão, entendendo a vontade do Senhor, ele já não buscou o Senhor por meio de adivinhação. O Espírito do Senhor veio. Então, o Espírito do Senhor vem sobre mim, querido, quando eu entendo a vontade do Senhor. A tua unção e o teu ministério, ele acontece da parte do Senhor quando você conhece a vontade do Senhor. Você sabe o que o Senhor tem, você sabe o que o Senhor quer, você sabe o que o Senhor está almejando naquele momento. Então, quando você se conecta com o coração de Deus, o Espírito do Senhor vem sobre ti e você passa a ser movido pelo Espírito e não pela tua alma. E não pelas tuas vontades de ser reconhecido, e não pelos teus desejos de ser visto, e não pelos teus anseios de crescer, e não pela tua vontade de romper, e não pelos teus desejos naturais, e até mesmo carnais, de poder ser estabelecido em algum lugar. Como eu vejo as pessoas fazendo isso? Nós vamos ser a maior igreja. Irmão, você é a maior igreja de Comodoro. Para quê? Não, porque a gente tem que ser influente. As pessoas têm que vir ver que Jesus reina no nosso meio. Será, irmão, que a vontade é mesmo ver que Jesus reina? Será que não é a tua vontade de ser alguém gritando lá dentro, dizendo, olha, eu sou um bom pastor e eu tenho a maior igreja da cidade? Será que não é isso que está ali? Não, eu vou construir o palácio para Jesus. Mas para quê, irmão? Não, para que as pessoas vejam que Jesus reina. Será que é realmente Jesus? Amém?
Por causa disso, porque não discerne o corpo. Olha aqui até uma pergunta, né? Ele diz, há muitos doentes entre vós. Irmão, a falta de unidade da igreja. Se a gente soubesse a falta da unidade, por que a igreja está fria hoje? Porque é uma dimensão de frieza sobre todas as igrejas, não é sobre uma, não. E eu quero até aqui, eu faço até prova. Deixa eu só pegar o carregador no computador, só um momento. Eu quero até fazer, não é prova, é tomar o, o consentimento aqui, ou o entendimento. Qual é a igreja hoje que está vivendo um nível de avivamento assim top? Que se sente aquela atmosfera, aquele negócio que você entra assim, você se derrama, planta bananeira. Eu, particularmente, eu não tenho visto muito disso. Você entendeu? Eu não estou conseguindo ver. Tem algumas que a gente entra que está um pouco melhor, outras bem pior, seja no estado de mais frieza. Por quê? Não é porque o pastor é isso, porque o pastor não ora. Não, não é isso. É porque hoje o sentido de unidade não está mais em ativa. E é a unidade do corpo que me cura. É a unidade do corpo que libera a bênção de cura, libera a bênção de vida, libera a bênção de prosperidade. Então, é a unidade que faz isso. Por isso o apóstolo Paulo fala, tem muitos doentes entre vocês, porque vocês não discernem mais. Existia sim, existia doentes mortos, existia pessoas mortas espiritualmente, mas não é porque estavam comendo aquele pedaço de pão, é porque eles estavam fora da unidade do corpo. Você entendeu? Não que aquele pedaço de pão não seja um ato profético. Entenda isso. Ele sim é um ato profético. Mas é um ato profético que muitas vezes vai denunciar um pecado meu. É isso que eu quero que você entenda. Eu estou tomando a ceia da unidade do corpo e, na prática, eu sou uma pessoa promovedora de desunião. Entendeu? Então você está tomando uma ceia que está te condenando. Você está sendo condenado pelo próprio ato profético. Entendeu? É a mesma coisa eu ir lá dar um decreto contra a imoralidade, mas eu sou imoral. Eu vou dar um decreto contra a avareza, mas eu sou avarento. É a mesma coisa eu tomar a ceia sem saber da unidade do corpo. Mas o ponto aqui que eu quero que vocês entendam é, irmãos, todas as vezes que você se conecta para fazer a obra do Senhor, sem saber a vontade do Senhor, normalmente você vai ser um destruidor do corpo. Normalmente. Isso daqui é o que eu vejo. Normalmente você vai começar a combater o corpo. Sabe o que seria isso? Um câncer. O câncer é uma parte do teu corpo que resolveu não mais se sentir como corpo e ele passa agora a destruir o teu corpo. Ou seja, isso é um câncer. Você entendeu? O câncer não tem nada a ver com algo de fora. O câncer tem a ver com algo de dentro. É o próprio corpo combatendo o corpo. Então, tem muitas pessoas que têm se tornado câncer na igreja, fazendo a obra de Deus. Irmãos, eu vou dizer, e eles estão fazendo a obra de Deus. Eles não estão fazendo. Se você olhar, eles não estão. Os fariseus. Olha os fariseus. A obra de Balaão, eu vejo os fariseus. Você olha para os fariseus, eles não estavam destruindo a obra de Deus, eles estavam fazendo a obra de Deus, mas sem saber a vontade de Deus. Então, todas as vezes que eu faço a obra de Deus, sem saber o que Deus quer, eu vou começar a destruir a igreja. E Balaão fez exatamente isso. Então, 2 vezes Balaão foi fazer isso. Você veja, Deus estava falando o que ele queria. Mas toda vez... Não sei se você consegue entender a jogada ali. Não, vem cá, vem cá. Vamos lá.
Agora vê dessa parte aqui. Talvez o Senhor encontre uma brecha. Não foi isso? Olhe todo Israel. Ah, aí se abençoou. Não, não, não. Vem cá nessa parte aqui. Talvez nessa parte você vai ver alguma coisa que o Senhor vai querer amaldiçoar, porque ele não está se agradando. Ah, não, não, vem cá. Agora vem pior. Pior significa uma brecha. Vem cá. Veja uma brecha em Israel. Veja uma brecha. E esse é um outro ponto que eu termino aqui dizendo. Irmãos, às vezes, eu vou colocar em 2 pontos. Às vezes estamos sendo provocadores de brecha. E essa é a doutrina de Balaão. Os provocadores de brecha. Ou às vezes eu estou deixando que brechas sejam abertas em mim. O que seria provocadores de brecha? Veja só, se o meu coração está limpo, não tem maldição contra a minha vida. Não tem resistência contra a minha vida. Sabe por que às vezes aparecem algumas coisas, alguns irmãos se levantam, alguma coisa acontece na sua vida? É porque às vezes você está caminhando tão certinho que não tem brecha. Então o inimigo precisa cavar uma brecha. E aí começa a levantar pessoas a falar mal de você, criticar o que você está fazendo. E começa a falar. Para quê? Para que o teu coração crie uma brecha, amargura, ressentimento. E isso, irmão, o espírito de mágoa, ele é inofensivo por si mesmo, porém ele é o espírito que mais abre porta para os demônios entrarem. Então, ele é inofensivo, entre aspas. Ele não destrói, vou colocar assim, mas ele é o que abre porta para todos os demônios entrarem. O espírito de medo é igualmente. Então, assim, eles em si é inofensivo, parece inofensivo, mas eles abrem porta para todas as castas demoníacas entrar na vida de uma pessoa. Então, o inimigo, às vezes, precisa. Seria. É, tipo assim, eu preciso entender que, às vezes, eu estou sendo usado para provocar brecha nos irmãos. Não, apóstolo, eu sou sincero. Não, irmão, você não é sincero. Você está sendo mal educado e você está simplesmente agindo com uma palavra que está ferindo as pessoas, e o teu ferir as pessoas fazem com que brecha no coração dessas pessoas sejam abertas. Por isso o Senhor diz, ai daqueles que tocarem nos meus pequeninos. Então, irmãos, eu estou dando um monte de conceito, eu estou abrindo um leque aqui. Por quê? Porque nós estamos limpando o nosso coração. Então, veja, às vezes você está pedindo perdão, 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 mas hoje, o perdão que você vai pedir é se você foi um provocador de brecha. Se você está sendo um Balaque ou um Balaão de abrir brecha no coração das pessoas, de andar em crítica, andar acusando, andar ferindo, você está abrindo brecha para que os demônios entrem e as maldições promulguem na vida da igreja. Por causa do teu zelo. Não, apóstolo, mas eu sou zeloso. É porque eu zelo pela palavra. E eu não suporto essas pessoas que são pessoas que não têm compromisso. E eu não suporto ver isso. E aí eu chamei todo mundo de vagabundo sem vergonha. São todos crentes safados. Mandei tudo para o inferno. Porque são tudo... Graças a Deus a gente nunca viu isso. Uma vez a gente tinha uma pessoa que ele orava, e daí caso real mesmo. Tinha uma pessoa que orava pelas vizinhas. Vizinhas, elas eram, sabe, essas vizinhas meio largada, né? Meio cada dia tinha um homem dentro da casa, aquela coisa toda, e o vizinho era crente, né? Então ele começava na sua oração, e ele orava muito alto. Ele começava a orar, Senhor, pega essas mulheres da vida e mata tudo, Jesus, mata tudo. Pega essa vizinha,
Essas mães, mata, Senhor. Imagina, né? Daquele jeito que todo mundo ouvia, né? Então, assim, essas orações sinceras, essa coisa sincera. Então, às vezes, nós, na verdade, estamos mais agindo dentro disso, sem a vontade de Deus. Não é que você tem que ser aquela pessoa omissa, né? Mas aqui eu entro pelo último ponto. E eu tenho falado isso, irmãos. Todas as vezes que você tenta corrigir alguém, e se você não tem o espírito de pai, você vai ferir. E esse é o problema. As pessoas nos veem corrigindo. Uma vez na igreja, eu trouxe esse entendimento. Falei, irmãos, às vezes vocês me veem corrigindo. Vocês me veem tacando tudo. Vocês me veem falando. Vocês me veem pegando. Vocês me veem puxando a orelha. Vocês me veem com a vara da correção. Mas dentro de mim tem um espírito de pai. Ou seja, eu corrijo, mas eu estou lá. A gente está aí junto. Agora, quem não tem o espírito de paternidade, ele tem, às vezes, o espírito do irmão mais velho. E se você tem irmão, você sabe disso. Toda vez que o irmão briga com o outro, ele não cura. Ele provoca ferida. Quem já brigou com o irmão sabe, né? Caiu na porrada, aquela coisa toda. Aí daqui a pouco tá chateado com o irmão. Por quê? Porque a vara de um irmão não cura. Na verdade, é a vara de um pai que traz correção. Não é a vara de um irmão. O problema é que quando nós nos vemos como um líder ou como uma pessoa que está dirigindo pessoas e quer entrar para a correção sem ter a vara de correção ou sem ter o espírito de um pai. Então, se você não tem o espírito de pai, toda a sua correção, ela vai ser uma correção que não cura, que fere. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, apóstolo, a tua palavra, né, entrou e é pesada, cara, mas trouxe cura. Por quê? Porque é uma palavra, às vezes, vinda com uma correção, uma exortação, palavras pesadas, mas que vem dentro de um conceito, ou vem dentro de uma manifestação de um espírito que quer puxar de volta. Não estou aqui mostrando pecado para acusar. Eu estou mostrando algo para que nós possamos nos arrepender. Isso é um espírito de um pai. Aí muitas pessoas chegam depois no altar e vai meter o verbo, vai falar e vai denunciar pecado, mas debaixo do espírito do irmão mais velho, debaixo do espírito justiceiro, debaixo do espírito de contenda. E isso faz com que muitas feridas sejam provocadas na vida das pessoas e não cura. Esse é o contexto de Balaão. Ele coloca ciladas para que os irmãos caiam. Esse é o contexto dos cananeus, os colocadores de cilada. Aqueles que estão no meio do povo, mas o coração deles não está ligado ao povo. Então veja, a primeira vez que Balaão vai foi por adivinhação e encontrou o Senhor. É difícil de explicar esses textos, depois a gente gasta tempo explicando isso. A segunda vez, do mesmo jeito, mas a terceira vez, olha o que ele diz, e sabendo Balaão a vontade de Deus, ele não precisou usar de adivinhação. O Espírito de Deus veio. E quando o Espírito de Deus veio, meu irmão, ele começou a proferir as palavras. Ele começou a declarar, ele começou a falar, ele começou a profetizar. E aí ele trouxe uma palavra violenta contra as trevas. Você entendeu? Ele mesmo entrou dentro dessa vontade, porque até então, por que ele estava seguindo? Por que ele estava andando com Balaque? Porque simplesmente ele não sabia a vontade de Deus. Então vamos lá ver o que Deus quer. Gente, Deus já estava falando. Eu não vou amaldiçoar esse povo. Ah, mas vamos lá. Vamos lá. Entendeu? Vamos lá ver. Quem sabe Deus fala. Quem sabe a gente consegue ver uma brecha. Quem sabe a gente consegue ver algo. Quem sabe? Mais ou menos isso. Ou seja, são os provocadores de brecha. Então, cuidado, querido, para você estar fazendo a obra do Senhor sem saber a vontade do Senhor. Amém? Porque isso vai causar mais prejuízo. Né? Isso, na verdade, vai liberar o espírito de Balaão em vez do espírito do Senhor. Então, muitos estão
dentro disso. E aí, terminando nisso, nós podemos ver que todas as vezes que eu faço a obra do Senhor, sem saber a vontade do Senhor, eu me torno um feiticeiro. Eu me torno um agoreiro. Eu me torno uma pessoa que está fazendo a obra pelo espírito de feitiçaria. Por quê? Porque eu estou movendo, volto aqui, eu estou me movendo nas minhas feridas. Eu estou aqui contaminando as pessoas e juntando as pessoas. E esse ajuntamento faz com que eu levante um espírito, e esse espírito passa a ser a alma da igreja. Aí todo mundo vai ser igual. Entendeu? Naquela igreja todo mundo vai ser igual. Todo mundo vai estar lá, né? Na igreja evangélica, o lamento da cruz. Então vamos lá, porque nós é isso, nós é aquilo, porque nós fomos rejeitados, nós fomos excluídos, mas nós vamos mostrar para esse povo como Deus nos usa, como a gente é de Deus. Aí você vai ver um monte de gente em torno de uma ferida, levantando um espírito chamado egrégoras. Isso pode ter na igreja, isso tem para time de futebol, como pessoas matam para o time de futebol. Elas tomam, aquele time passa a ter uma alma. Entendeu? Então eles passam a andar. Aquilo é uma egrégora. Ou seja, a egrégora passa a dominar as pessoas. Ou seja, a alma ativa o ser e daqui a pouco o ser domina as pessoas. É louco isso, né? A alma das pessoas ativa a alma da pessoa ativa uma grande alma, e essa fica a alma da ferida, e essa alma da ferida passa a dominar as pessoas. E aqui, meu irmão, estou querendo terminar e não termina, né? Aqui entra um outro ponto. Que outro ponto? Sabia que muitas pessoas estão se movendo pela alma da igreja? Sim, com certeza. Partido político. As pessoas estão vendo algo e não vê. Cara, mas você está vendo com os seus próprios... Mas eles estão cegos, porque eles estão dominados pela egrégora. Hospitais. Tudo, irmãos. O esoterismo, ele ensina a levantar, né? Levantar a egrégora. Isso é claro. Eles ensinam a como canalizar e levantar a egrégora. Por quê? Porque a egrégora ela vira uma atmosfera e as pessoas passam agora a ser dominadas. Tem muitos profetas dentro de igreja que estão agindo debaixo da egrégora. Eles têm visão, têm dons, têm sonhos, mas estão debaixo da egrégora. Eles só vão ver o que a egrégora quer mostrar. E aí, meu irmão, como começa o trem doido, aí começa um trem louco dentro da igreja. Começa uma confusão dentro da igreja. Por quê? Porque quando se levanta alguém que vai tentar ver isso, aquela egrégora começa a ativar sonhos dentro da igreja. Aí começa a virar uma confusão, né? Outra coisa, por exemplo, uma pessoa ferida, aí levanta aquela profeta e diz: Deus sabe o que você está passando. Continue firme que Ele vai te exaltar. Meu irmão, imagina aqui, você está sangrando, você está querendo matar uns 5, você está querendo expor tudo. E aí, de repente, chega e fala: Deus vai te exaltar. Continue firme, porque Deus sabe, Deus está contigo, filho amado. Xaracataia. Né? E aí, meu irmão, você continua com essa ferida sangrando e agora espiritualmente sangrando, porque Deus viu, Deus vai pegar todo mundo, Deus vai fazer justiça, agora você vai ver, Deus vai matar tudo, né? Graças a Deus a gente nunca viu isso acontecer na face da terra, né? Então, o que seria uma egrégora? É quando você vê uma igreja que ela anda igualzinha, as pessoas passam a ser iguais. Né? Você identifica a pessoa só pelo jeito dela se comportar. Esse daqui é da igreja tal, esse daqui é da igreja tal. Por quê? Porque ela passa a ter uma característica daquela igreja. Então as pessoas defendem mais
As pessoas defendem mais a placa, a visão da igreja. Então, como também eu sei que é quando eu compro, não é que a gente não pode ter a visão da igreja, mas é que essa visão ela passa a ser mais elevada do que realmente a vontade do Senhor. Eu vou dizer aqui como pastor, às vezes eu chego para o pastor e falo, olha, a Bíblia diz isso. Eu sei, apóstolo, eu sei que a Bíblia diz tudo isso, mas a visão da igreja não permite. Vai falar, interessante, né? A visão da igreja não permite. Então tá bom, então o estatuto da igreja é maior do que a Bíblia, né? Então, beleza. Então você vê que se levantou como uma egrégora, entendeu? Se levantou como um espírito ativado. Sim, porque ele passa a ter uma alma agora. Essa alma passa a dominar as pessoas. E aí as pessoas passam a ter o espiritual debaixo dessa egrégora. Por exemplo, você vê, às vezes estou falando de ministérios, no sentido de ajuntamento, né? Você vê um ajuntamento, meu irmão, as pessoas estão, os líderes estão às vezes em pecados profundos, mas há uma espiritualidade dentro da igreja. Gente do céu, há um mover, há algo, mas o trem está pegando fogo, meu irmão, o trem está pecado profundo e aquele mover espiritual. Será que é o mover espiritual ou é a alma da igreja ativando a alma das pessoas? Entendeu? A gente tem que ficar sacar muito essas coisas. Mas cuidado para não agir no espírito de Balaão. Bem, essa é a lição para hoje. O comando dos cananeus para mim é isso daqui, é você se mover nesse sentido. Cuidado, cuidado com isso. Amanhã nós vamos terminar. Eu creio que, não sei se a gente vai ministrar uma palavra longa, porém amanhã eu quero conduzir vocês para dentro de uma renúncia, uma renúncia sobre feitiçaria, né? Para a gente sair dessa obra da feitiçaria. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês todos esses dias? Porque a feitiçaria não está em atos de ser feiticeiro. Feitiçaria está no ato de mover-se diante de Deus com feridas e motivações erradas. Todas as vezes que eu me movo com motivação errada, com ferida e com posicionamento pessoal, sem saber a vontade de Deus, eu vou ser um Balaão no meio da igreja. Eu vou colocar tropeço. Eu vou ensinar as pessoas a tropeçarem. Eu vou criar isso na vida das pessoas. Hein? Sim, tem louvores motivados pela egrégoras. Ixi, tem. E como tem. Então, toda vez que você vê algo defendendo uma placa, nós somos os maiores, nós somos os melhores, nós somos isso, nós somos aquilo, nós, e nós, e nós. Eu já fico com o pé atrás, porque só na minha igreja está certo, só na minha igreja tem salvação, eu tenho a visão que vai mudar o mundo, eu sou o que o mundo faltava, eu sou a pessoa que faz isso, eu sou, eu tenho, eu faço, e isso daí já é um ativador de egrégora. Já não tem nada a ver com o Senhor, já é uma questão pessoal, é um Balaão que está colocando tropeço na vida das pessoas. Bem? Eu só vou sair da atmosfera de Balaão quando eu entender a vontade do Senhor. Então, Balaão, sabendo da vontade do Senhor, foi cheio do Espírito. Amém? Podemos orar? Pai, eu quero pedir que o Senhor possa limpar os teus filhos de todas as obras das egrégoras, que os teus filhos possam ser limpos todos os dias. E tudo aquilo, meu Deus, que faz com que eles estejam conectados a bases de feridas, nós pedimos que o Senhor cancele em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer, meu Deus, discernimento. E tira toda a cegueira, Senhor, para que o discernimento do Senhor seja ativado neles em nome de Jesus. Amém. Amém? Por isso que nós estamos orando para discernimento espiritual. Porque nesse último dia, o que o Senhor diz é que teria uma atmosfera de engano, egrégoras. As pessoas estariam andando em engano, pensando que estavam servindo o Senhor. Balaão.
Amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.